Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo para Josué capítulo 24, verso 15. Esse verso tão conhecido, nosso, nós que estamos aí na igreja já há algum tempo, certamente já ouvimos este versículo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com base neste verso, sobre o tema famílias que temem ao Senhor através das gerações. Começando nesse texto, e depois indo para o texto de Juízes, eu queria, junto com você, refletir sobre esse tema e hoje renovarmos os nossos votos e aqueles que ainda não fizeram, que possam fazê-lo. Compromisso com o Senhor para manterem-se no foco daquilo que é a vontade do nosso eterno Deus. Diz assim o texto sagrado, Josué 24, verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha família, porém, serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Paizinho, aplique, Pai, esse texto ao nosso coração. Que as verdades do Senhor contidas, Deus, nesta porção da Tua Sagrada Escritura, possa penetrar a nossa alma, Senhor Deus, como nunca antes. E ainda hoje, cada um de nós que estamos aqui, ou os nossos amados que estão, ó Deus, em suas casas ou qualquer outro lugar, participando deste momento através das mídias sociais, que todos possamos realmente ser impactados e decidir coisas que farão diferença na nossa vida, na vida da nossa família e no mundo, por conta, Deus, de estarmos alinhados com o Senhor, com Tua vontade. Eu peço, fale-nos ao coração. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, amém e amém. Amém? Quero falar com você, homem. Quero falar com você, mulher. Quero falar com você, pai, mãe. Quero falar com você, filho. Quero falar conosco, família. Eu quero que a gente reflita sobre esse verso e olhando para a realidade desse tempo, para a realidade dos nossos dias, possamos, à semelhança de Josué, reafirmar os nossos compromissos. Embora este versículo ele seja muito conhecido, vale sempre a pena voltar nele, porque ele expressa a importância que um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, famílias construídas a partir do cristianismo ou do Cristo, precisa fazer de compromisso com Deus. E digo que no cerne desta jornada que estamos todos envolvidos e todos fazendo parte, vivendo neste mundo, passando por todas as demandas naturais da vida humana, muitas vezes nos deparando com encruzilhadas no destino de cada um de nós, no destino que nos aguarda, independente de onde quer que a gente tenha vindo, o nosso histórico familiar, independente da nossa cor da pele, da cor dos olhos, independente se a gente tem cabelo ou não tem cabelo, independente do que quer que seja, vamos passar por estas situações e precisaremos indistintamente decidir, nos posicionar com relação aos valores eternos da Sagrada Escritura. Assim como Josué proclamou aos filhos de Israel, a sua voz ainda hoje ecoa como verdade eterna para todas as famílias, para a minha família, para a sua família, ainda hoje ecoa sobre esta geração de cristãos sobre a face da terra,
que tem a incumbência de passar o bastão para a próxima geração. E o que ecoa é: escolhei hoje a quem sirvais. Então, mais uma vez, nesta noite, o que o Espírito Santo de Deus sopra sobre nós, não é? Sopra sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a nossa igreja, é: escolhei hoje a quem sirvais. Precisamos continuar nos posicionando com relação a isso, porque os desafios estão aí, e nós não podemos nos furtar, não podemos nos esconder, não podemos fingir que não é conosco. Sim, é comigo, é contigo, é com cada um de nós. O desafio de sermos famílias verdadeiramente tementes a Deus, e que tenha condições de passar para as próximas gerações este legado de fé. É isso que está no cerne das palavras de Josué ao povo de Israel, e continua ecoando sobre a vida daqueles que servem ao Deus Altíssimo ao longo dos séculos. Portanto, meu irmão, minha irmã, diante das promessas que o mundo, não é, a sociedade organizada faz, diante das tentações que estão aí expostas e sussurram de forma sedutora aos nossos ouvidos todos os dias, diante de tudo aquilo que se coloca como desafio para que eu e você de fato estejamos posicionados com relação ao nosso Deus. Nós precisamos, em meio a todas essas turbulências, as turbulências naturais da vida, os desafios naturais da vida, e se você olhar com atenção, você vai perceber que a vida é assim. A gente está vivendo, parece que está tudo bem, de repente vem lá um vento forte, impetuoso, e dá uma agitada na vida da gente, e nos tenta tirar do foco. E será assim na vida de todo cristão. Mas eu e você, enquanto filhos do Altíssimo, enquanto servos de Jesus Cristo, precisamos continuar focados no propósito de sermos fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias e das situações que nos cercam. Então, em meio a essas turbulências todas, nós somos convocados a fazer a escolha correta, a escolha que moldará o nosso destino, que moldará a nossa vida enquanto aqui na terra, mas também a nossa vida eternamente. Então, mais uma vez, o Espírito de Deus fala ao meu e ao seu coração: escolhei hoje a quem sirvais. Talvez eu e você precisaríamos todos os dias nos posicionar, olhar para nós mesmos e responder a esta pergunta: a quem temos servido? Precisamos de fato nos posicionar como verdadeiros servos do Senhor. Nesse momento da história da sociedade, da história, digo, da humanidade, nesse momento em que eu e você estamos vivendo, não o que viveram os nossos avós, não o que viveram lá os nossos antepassados, não o que viveram os heróis da Bíblia, não aquilo que vão viver, não é aqueles que ainda virão, não. Hoje, eu, você, nós, nesse momento de nossa vida, nesse momento crucial, somos chamados, enquanto servos de Deus, enquanto famílias consagradas ao Senhor, enquanto igreja de Cristo, somos chamados a erguer a bandeira da verdade. Somos chamados a afirmar nossos passos na rocha inabalável que é Jesus. Por isso o Espírito de Deus sopra sobre nós, mais uma vez dizendo: escolhei hoje a quem sirvais. É nesse momento da minha vida, da sua vida, pois como Josué proclamou, nós precisamos nos dias de hoje
Sim, no presente século, no ano de 2024, nesse momento da história, precisamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Nós precisamos nos posicionar e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um desafio para mim, é um desafio para você, é um desafio para nós, é um desafio para as nossas famílias, é um desafio para nós, a igreja do presente século. Assim como Josué, com toda a coragem, com toda a ousadia, com toda a força, com toda a determinação, declararmos em alto e bom tom: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas palavras não podem ser, não devem ser, não são historicamente meramente um compromisso vazio. Sabe aquela coisinha de: tá bom, eu vou lá na sua casa e você não vai. Olha, a gente vai conversar e a gente não conversa. Não. Eu vou mudar isso na minha vida, eu vou deixar de cometer esse pecado. Eu vou começar a partir de agora, gastar 10 minutos de leitura bíblica e 5 minutos de oração, e você nunca faz. Sabe, não pode, e esse compromisso de Josué, que a igreja de Cristo, que o povo de Deus ao longo da história tem vivido, tem tido a necessidade de praticar, não é esse compromisso vazio que muita gente na nossa sociedade moderna faz, não. Mas sim, ele é um fundamento de uma vida vivida debaixo de propósito e significado. Repito, o compromisso de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, precisa ser um compromisso sério, que de fato é um fundamento de uma vida vivida debaixo de propósito e debaixo de um significado. Quando você não tem como propósito para a sua vida, como aquilo não significa nada para você, a verdade é que você não vai estar de fato comprometido com aquilo. Olhe para a sua vida. Quais são as coisas com as quais você realmente tem compromisso? E isso é o propósito de sua vida. É isso que dá significado à sua vida. Vou repetir. Olhe para a sua vida e perceba quais são as coisas com as quais você realmente tem compromisso. Sabe aquilo que você não deixa passar de jeito nenhum? Aquilo que você realmente faz todos os dias? Isso é o que de fato com o qual você está comprometido, com o qual você tem propósito e tem significado para você. E se servir ao Senhor, irmãos, não é vir ao culto uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 30 dias. Servir ao Senhor não é só ter um nome no hall de membros de uma igreja. Servir ao Senhor não é apenas ter passado pelas águas batismais. Servir ao Senhor é muito mais do que isso. Servir ao Senhor, como propõe Josué, é realmente fazer da vida com Ele o propósito da sua vida, da vida com Ele o significado de sua vida. E aí eu e você precisamos olhar para as nossas vidas e realmente responder: é assim que temos vivido? E olhe bem, irmãos, eu estou falando sobre isso e que a gente entenda que não basta apenas vivermos, mas vivemos de tal forma que a próxima geração se espelhe em nós, olhe para nós e, olhando para nós, se encoraje também a fazer a mesma coisa. Então significa que, se não for verdade para nós, a gente não vai passar esse valor, a gente não vai passar esse princípio. E esse é o grande desafio, porque a gente ensina com exemplo, não só com palavras, com as nossas atitudes. O que nós somos de fato é o que nós somos
nos bastidores, não é o que a gente é em público. E é isso que o Espírito de Deus quer falar ao nosso coração. Vivemos com propósito e significado a verdade de servir ao Senhor com a nossa casa. Escolher servir ao Senhor não é apenas um ato de devoção, como eu já disse, mas uma jornada de transformação contínua, onde a luz divina ilumina nossos caminhos mais sombrios. Então, quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo que ele estava comprometido em viver esta transformação contínua, permitindo que a luz divina pudesse iluminar as partes mais sombrias de sua vida. E isso, de fato, é viver uma vida com Cristo. Porque todos nós, sem exceção, no pecado e por causa do pecado, vivemos nas sombras, nas trevas. Há escuridão em nós, e só a luz divina, só a luz de Cristo tem o poder de iluminar, de clarear, de dissipar as trevas que estão em nós. Por isso, nós precisamos servir ao Senhor de forma intencional, vivendo uma vida com Ele diariamente. Não cumprindo tabela, não cumprindo um rito, mas de fato tendo um relacionamento com o Senhor. É isso que Ele quer conosco, é isso que o Senhor quer ter conosco, um relacionamento. E é disso que Josué está falando. E é isso, irmãos, que as nossas famílias precisam ter. Mesmo num mundo corrupto, mesmo num mundo difícil, mesmo num mundo complicado, mesmo numa sociedade pervertida, mesmo numa sociedade que não tem compromisso com Deus e com a agenda de Deus, nós precisamos estar comprometidos com esse relacionamento com Deus, custe-nos o que custar, social, material, até mesmo fisicamente, e você pode continuar o texto. A minha oração, o meu desejo sincero é que, assim como Josué, nós possamos nos posicionar corajosamente diante do altar da escolha e nos colocar nesta condição de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos, de fato, com essa convicção inabalável, declarar que nossas vidas serão dedicadas ao serviço do Deus Altíssimo. Repito que sempre vocês vão me ouvir dizer, se relacionar com Deus não é tratá-lo como se Ele fosse o gênio da lâmpada. Aquele todo-poderoso que quando a gente precisa de alguma coisa, a gente recorre a Ele e pede para Ele dar um jeito na nossa vida. Não é aquele que a gente vai comunicar as nossas decisões, mas relacionar-se com Deus é se submeter de fato a Ele, é dedicar as nossas vidas a Ele, ao serviço dEle. É por isso que muitas vezes eu e você teremos experiências como Deus dizer a nós para que a gente faça alguma coisa que não era a nossa opção primeira. Talvez você que está me ouvindo agora escolheu uma profissão não porque você queria aquela profissão, mas foi porque Deus disse para você que Ele queria que você fosse por aquele caminho. Talvez você está morando nessa cidade, não porque você queria morar aqui, mas porque Deus disse a você que você deveria vir para cá. Talvez você esteja naquela empresa onde você está hoje, não tanto porque você queria estar lá, mas porque Deus disse a você que é lá que Ele queria que você estivesse. Servir ao Senhor, se relacionar com o Senhor, é de fato viver debaixo da vontade dEle. Enquanto nós formos caprichosos, birrentos e tentarmos fazer as coisas do nosso jeito, tentando moldar a vontade de Deus à nossa vontade, a gente não vai experimentar essa realidade e nós estaremos comprometendo as gerações futuras. E a minha palavra nessa noite é para que todos nós, a semelhança de Israel, a semelhança do povo de Israel naquele momento, incitado por Josué, refletir de fato a respeito do modo como nós temos vivido a nossa vida.
que em cada nascer de sol e em cada anoitecer, possamos reafirmar o nosso compromisso legitimamente, lembrando-nos das palavras desse importante personagem da Bíblia, Josué. Diga-se de passagem, o texto onde Deus fala comigo a respeito do ministério, inclusive, o texto que Deus usou para me chamar para o ministério, é Josué 1:9, por isso eu tenho um carinho tão especial por Josué. A vida de Josué fala comigo de forma muito contundente. Então, que a gente tenha essa posição, pois ao escolhermos servir ao Senhor, ao escolhermos andar com Deus, nós estamos escolhendo, irmão, irmã, querido, querida, presta atenção. Quando você escolhe andar com Deus, quando você escolhe conduzir a sua família por este caminho que Deus está sugerindo, você está escolhendo de fato a vida. Verdadeiramente a vida. Escolher servir ao Senhor, andar com Deus, é escolher a vida. É escolher a esperança. É escolher a eternidade. Repito, escolher andar com Deus significa escolher a vida, a esperança e a eternidade. E isso precisa ser uma verdade latente todos os dias de nossa vida. Que essa decisão, irmão, irmã, querido, querida, de fato permeie, ouça bem, que essa decisão de fato permeie cada fibra do nosso ser, guiando-nos através das tempestades, e elas virão. Ser um cristão não significa estar imune aos ventos fortes, às tempestades. Elas virão. Mas mesmo através destas tempestades, continuaremos avançando em servir ao Senhor e a andar com o Senhor. Celebrando, irmãos, todos os dias as vitórias que nós teremos por causa do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu esperava um amém. Eu esperava agora um glória a Deus. Porque eu repito, andar com Deus é escolher a vida, a esperança e a eternidade. Então que a gente faça isso sabendo que embora a gente passe por lutas, dificuldades, embora a gente vá atravessar tempestades, nós celebraremos as vitórias, porque Ele está conosco, Ele é o capitão da nossa alma. Aleluia. Pois verdadeiramente escolher o Senhor significa encontrar, irmão, o maior tesouro que eu e você poderíamos encontrar. O maior tesouro que a vida poderia nos dar é conhecer o Senhor Jesus. Por isso o dia da sua conversão é o dia mais importante da sua vida. Mais importante que o dia que você nasceu, mais importante que o dia que você casou, mais importante que o dia que você se formou, é mais importante que qualquer outro dia da sua vida. Foi o dia que você encontrou a Jesus. Porque o dia que você encontrou a Cristo, você encontrou o maior tesouro da sua vida. Encontramos o maior tesouro de nossas vidas. Andar com o Senhor Jesus, andar com o Deus eterno, significa todos os dias estarmos cercados de amor e de paz. Um amor e uma paz que transcende todo o entendimento. É para isso que o Senhor nos chama. Mas eu queria alertar cada um de nós que estamos aqui. O adversário presente nas nossas vidas, no cotidiano, é a rotina. E a gente ouve sobre Jesus, e a gente se encontra com Jesus, e a gente fica deslumbrado, e a gente começa a viver intensamente, e a gente começa a se distrair. Eu sempre volto para aquela passagem em que Jesus vem andando sobre as águas e se encontra com os discípulos, e aí Jesus diz a Pedro para ele vir até ele, e Pedro resolve ousar e pisar na água, e ele começa a andar sobre a água, mas quando ele começa a andar sobre a água, ele tira os olhos de Jesus, começa a olhar para as circunstâncias ao redor, e o texto sagrado diz que ele começa a afundar. Essa, na verdade, é uma tipologia da nossa vida.
Se eu e você não tivermos cuidado, nos momentos mais sublimes do relacionamento com o Senhor, a gente pode ter as maiores decepções da gente. Porque se nós tirarmos os olhos de Jesus, irmãos, seremos fadados todos a afundar. E quando Josué, então, diante daquele povo todo, ele diz: olha, escolhei hoje a quem sirvais. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Eu digo, nós precisamos todos os dias estar dispostos a fazer esta mesma afirmação. E com sinceridade do nosso coração, declararmos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Diante do altar da decisão, eu e a minha família optaremos por manter-nos fiéis ao Senhor, custe-nos o que custar. Permaneceremos com o Senhor. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Pois bem, eu queria ler com vocês a continuação dessa história em Juízes 2, 8 a 11. Então, se você tem sua Bíblia, folheia comigo aí, vai para lá. Eu vou ler quando o texto sagrado diz assim: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua, sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. A geração que saiu do Egito, que viu toda a obra de Deus, que viu tudo aquilo que o Senhor havia feito para livrá-los, passou. Morreram todos. A grande maioria no deserto. Os que sobraram morreram ali na entrada. Josué, Calebe. Os que nasceram no deserto morreram. E a próxima geração desviou-se dos caminhos do Senhor. Sabe, irmãos, o que o texto sagrado denuncia é a necessidade que nós temos de levarmos a sério o compromisso de servir ao Senhor. Pois esse texto de Josué 2, de 8 a 11, ele narra esse período de transição da história de Israel. Essa terceira geração, eles não viram nada daquilo, eles não viveram nada daquilo. E é muito cômodo para nós culparmos a geração que morreu. É muito cômodo para nós responsabilizarmos os outros, porque a gente está acostumado com esse negócio de empurrar para os outros a culpa. Mas eu queria chamar a sua atenção e te provocar a assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade com relação às próximas gerações. Pois após a morte de Josué e a chegada dessa nova geração, que não experimentara tudo aquilo que as gerações anteriores tinham experimentado no relacionamento com Deus, esta geração, ela se perdeu. Olha, irmãos, após vitórias gloriosas que a gente vê narrado, tanto na saída do Egito, quanto na entrada da terra prometida, ou para a terra prometida, debaixo da liderança de Josué, quantas vitórias o povo de Israel teve, vitórias gloriosas.
Eu quero lembrar só de uma delas, para que a gente lembre que quem faz é o Senhor, não é a força do nosso braço. Quando Israel vai tomar Jericó, vocês devem se lembrar, Deus diz: olha, no primeiro dia eu quero que vocês vão lá, dêem uma volta em volta da cidade. E o que a gente faz depois? A gente volta para casa. No segundo dia vocês vão fazer a mesma coisa, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia vocês vão fazer a mesma coisa. Vão lá, dão uma volta e volta para casa. No sétimo dia, o que a gente vai fazer? No sétimo dia vocês vão lá. Vão dar 7 voltas. Vão trocar as trombetas. E a gente sabe o que a história diz. Os muros caíram. Deus entregou Jericó na mão do povo de Israel. Ah, pastor, isso aí é história da caronchinha. Isso aí é história... Isso não existe, é uma fábula, pastor. O meu temor não é que quem está do lado de fora da cerca pense assim. A minha preocupação é que quem está do lado de dentro da cerca comece a pensar assim, que isso é uma fábula. Isso não é uma fábula, essa é uma verdade. Deus age em favor dos seus, e Deus continua agindo em favor dos seus, para que fique claro, é Ele quem faz, não somos nós. Nós não construímos nada, nós não temos poder para nada. Se fosse depender de nós, irmãos, seria apenas ruínas, seriam apenas derrotas. Mas é porque o Senhor nos favorece, é porque Ele age em nosso favor, é que nós temos vitórias, e esse é o chamado para servir o Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor, disse Josué. E nós precisamos continuar a servir ao Senhor, porque ainda hoje as famílias dos filhos de Deus têm demandas espirituais, reais, e que depende dessa dependência. E nós não podemos nos esquecer do que Deus já fez, mas nós precisamos continuar avançando, crendo no Senhor da mesma maneira, com o mesmo coração humilde, com a mesma disposição de alma, nos colocando submissos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que Ele continue a fazer, sabendo que qualquer coisa que nós tenhamos alcançado não foi fruto, obra da nossa capacidade, mas tão somente graça de Deus. Você pode reconhecer isso na sua vida? Você pode reconhecer isso na vida da sua família? Aquela próxima geração não teve essa experiência. E por isso mesmo, eles sucumbiram. Aquela próxima geração, ela se esqueceu do que o Senhor faz. Quando o povo entra na terra, não é? E toma a terra, o que parecia que estava resplandecendo a promessa de um futuro radiante, maravilhoso para o povo de Israel naquela terra. Sobre essa liderança de Josué, esse general incansável, não é? Ele vai conduzindo o povo e a terra toda vai sendo tomada, cidade por cidade, até que toda a terra está tomada. No entanto, como disse, com o passar dos anos, o eco dos milagres, dos feitos do Senhor foi desvanecendo. Nós precisamos ser uma geração que crê no Senhor, que busca o Senhor, que ora, irmãos, que jejua, que realmente se dedica ao Senhor, que intencionalmente tem tempo com Deus. Não uma geração que tem um discurso bonito, mas uma geração que vive de fato a fé. Porque só isso será capaz de passar para a próxima geração um legado. Então, o desafio do Senhor a nós é que a gente continue a crer no Senhor, a buscar ao Senhor, para ter essas experiências maravilhosas com o Senhor. Você, que é a primeira geração de cristão, quantos são a primeira geração de crentes? Você foi o primeiro a se converter na sua família, deixa eu ver, levanta a mão. Nunca perca o brilho nos olhos. Nunca perca o temor a Deus. Mantenha a chama acesa. Porque infelizmente, quando a gente olha para a história,
Não foi só o povo de Israel que viveu esse problema. Outras gerações de cristãos têm vivido as mesmas experiências. Quem é a segunda geração de crente aí? Deixa eu ver. Seus pais se converteram e passaram a fé para você. Deixa eu ver. Olha aí. Terceira geração. Teu avô já era crente. Muito bem. Você entende o cuidado que a gente precisa ter? Quem é de segundo, quem é de terceira geração de crente? Gente, nós precisamos ficar muito atentos. Porque o adversário nosso, o adversário das nossas almas, o inimigo das nossas almas, continua a ser o mesmo através dos milênios. Continua a agir da mesma maneira, continua da mesma forma a atrapalhar a devoção do povo de Deus a Deus. Como a sombra que se estende sobre a terra, a memória das maravilhas de Deus se desvaneceu para o povo de Israel. E pode se desvanecer também nas próximas gerações de crentes, aqui na nossa terra, envolvendo a minha vida e a sua vida. Eles se voltaram para os deuses estrangeiros. E aí eu quero fazer um parênteses, não é? Aos domingos pela manhã, quando eu estou pregando nos 10 mandamentos. Domingo passado preguei sobre o primeiro mandamento, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. E falei naquela mensagem, às vezes a gente pensa que só a pessoa que tem uma estátua, né, ou uma imagem lá na casa dela é que comete idolatria. Não. Tem muita gente cometendo idolatria hoje, né? Muita gente desviando-se do verdadeiro Deus e indo atrás de outros deuses, dos deuses modernos. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente é tão bonitinho, um crente tão joia, mas eu faço um apelo a você. Olhe para a sua vida, será que você não está indo atrás de deuses estranhos? Deuses alheios? Eles foram atrás desses deuses estrangeiros, abraçaram os costumes pagãos e se afastaram da aliança que os seus ancestrais haviam feito com o Deus vivo. E é triste, irmãos, porque Deus dá os 10 mandamentos para o povo de Israel lá no Sinai, quando eles ainda estão no deserto. Eles entram na terra prometida, Deus tem toda a instrução. Josué é usado por Deus para mais uma vez firmar com o povo de Israel quais deveriam ser os valores, os princípios que eles deveriam carregar. Mas a história de Israel vai mostrar que Israel se enveredou para a prostituição e o adultério espiritual. Eles se afastaram do Senhor e, como disse aqui, eles foram atrás dos deuses daquelas terras. Eles foram atrás dos costumes, da cultura, se deixaram influenciar. E o povo de Israel só vai ser liberto desta prática lá no cativeiro babilônico. São séculos de desobediência, séculos de desvio. Que Deus nos ajude, a fim de que nós não sejamos a geração que deixou de passar o bastão. Amém? Que Deus nos ajude para que a gente continue olhando para o Senhor e fazendo o mesmo compromisso. Que possamos aprender com a história de Israel, guardando diligentemente em nossos corações as maravilhas que Deus realizou em nossa vida. Você tem maravilha para contar? Você tem milagre que Deus fez na sua vida? Você tem maravilha para contar à próxima geração? Não deixe de fazê-lo. Que eu e você não nos esqueçamos da fidelidade e da misericórdia de Deus para conosco. Que possamos transmitir à próxima geração o testemunho do amor inabalável de Deus para conosco, para que nunca percamos o rumo da verdade
e da vida abundante que só Ele, o Deus eterno, nos oferece. Concluo fazendo a você 3 perguntas. 3 perguntinhas. Primeira, você está disposto a contribuir para que sua família viva os propósitos de Deus para ela? Você está disposto a contribuir para que a sua família viva os propósitos de Deus para ela? Segunda pergunta que quero fazer a você: o que você precisa abandonar para ser mais efetivo neste propósito? Você consegue agora aí no seu coração listar o que você precisa abandonar? O que você precisa deixar para que efetivamente você possa dar um bom exemplo na sua casa? Quais são as maiores vantagens que você, querido, vê, enxerga, à luz das Sagradas Escrituras, à luz daquilo que nós conversamos hoje, vivendo de acordo com os princípios de Deus? Porque lembrar quem é o Senhor, o que Ele é capaz de fazer, fará toda a diferença na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu comecei esta palavra dizendo que eu ia falar com você, homem. Aí eu pergunto, homem, qual será o seu posicionamento diante dessa palavra? Você, marido, que deve ser o líder da sua casa. E quando a gente fala que o marido é o líder, a gente está falando que o marido é o dono. A gente não está falando que o marido é o chefe. A gente está falando que o marido é aquele que mais depende de Deus. É aquele que quando a esposa precisa de uma palavra de Deus, ele está ali pronto para dar uma palavra. É aquele que quando a esposa precisa ser repreendida na palavra, ele está lá e tem autoridade para fazer isso, porque ele está vivendo na presença de Deus. É aquele que quando o filho precisa de um abraço, ele pode dar o abraço, porque o filho vê nele uma autoridade espiritual. É aquele que quando o filho precisa de uma repreensão, ele vai e repreende na autoridade de Cristo, e o filho recebe, porque vê nele essa autoridade. Então, marido, eu pergunto, o que é que você fará? Homem, qual vai ser a sua postura? Ser líder não é apenas a gente ter um título de líder. Ser líder é a gente ter compromisso com os valores eternos da palavra de Deus. E não abrimos espaço para qualquer outra coisa que não seja cumprir fielmente. Não só para os nossos, ou aqueles que a gente gosta, ou é amigo da gente, mas para todos. Ser líder, querido, é inspirar a sua casa. E é isso que Deus quer de nós, homens. Mas eu também queria falar com você, mulher, porque eu comecei dizendo que queria falar com vocês. O que é que você precisa decidir hoje? Qual é a postura que você precisa ter diante de Deus? Porque Deus conta com você, mulher, para edificar a sua casa. Edificar a sua casa como uma serva de Deus, alguém que o ama, alguém que dá ao Senhor a primazia na sua vida. E toda mulher dependente de Deus, toda mulher que ama o Senhor, toda mulher que anda com Deus, inspira. Inspiração divina eu me refiro, não estou falando de inspiração social, não estou falando de inspiração comportamental, eu não estou falando de inspiração da moda, não, eu estou falando de inspiração divina. Eu queria falar com vocês, pais. O
que é que você, como pai, precisa mudar? Será que você não tem sido permissivo demais ou autoritário demais? Porque a saúde não está em nenhum desses extremos, mas no equilíbrio de um pai que sabe ser a autoridade e sabe permitir quando necessário for. Mas eu queria falar com você também, filho. Como você tem encarado o seu relacionamento com Deus? Você, filho, tem respeitado o seu pai como a Bíblia diz que você precisa respeitar? Você tem honrado o seu pai como a Bíblia diz que você tem que honrar? A voz do Espírito Santo de Deus que soa sobre as nossas vidas são as palavras de Josué dizendo: escolhei hoje a quem sirvais. Família que congrega na Igreja Batista do bairro Novo Mundo, escolhei hoje a quem sirvais. Que todos nós, todas as nossas famílias possamos dizer assim: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se você está aqui em família, eu queria que você reunisse com a sua família agora. Pai, mãe, filhos. Pode ficar em pé em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse aí essa rodinha. Podemos todos ficar em pé. Se você é família de alguém que está aqui à frente, vem aqui, se junta com a pessoa que está aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque as nossas famílias precisam se comprometer com o Senhor. Verdadeiramente precisamos ser famílias que intencionalmente, voluntariamente a gente escolha servir ao Senhor. E servir ao Senhor significa dizer não para nós mesmos, para as nossas vontades, para o nosso querer. Significa se submeter a Ele e deixar que Ele nos governe. Ele vai nos levar, nem sempre para as direções que a gente gostaria, mas certamente o caminho o caminho pelo qual Ele nos conduzirá é o melhor caminho. E a gente não pode duvidar disso. Essas pessoas que estão ao seu redor são as pessoas mais preciosas que Deus colocou na sua vida. E talvez você esteja aqui nesta noite sozinho, só você, a sua família não está aqui com você. Eu quero te desafiar a acreditar nas palavras eternas do Deus vivo. E aí no seu lugar se posicionar dizendo: Senhor, eu creio na tua palavra e creio que se hoje eu escolher estar contigo, a minha família também estará. Porque esta é uma palavra bíblica. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, a tua família. E palavra de Deus, não é palavra de homens, não é palavra de filosofia, não é palavra de encantadores, é palavra de Deus. Aleluia, glória a Ele eternamente. É Ele quem faz e Ele continuará fazendo. Feche os seus olhos, abraça essa pessoa querida que você tem aí do seu lado e vamos orar. Se a família está aqui, vem aqui com esses queridos, não deixa eles sozinhos não. Quem está aí que é família, chega pertinho aí. Isso, vem aqui, isso. A gente quer orar. Por favor, irmãos, se você está com família aqui, não fica sozinho. Porque do seu lado tem gente que gostaria de estar com a família aqui, toda ela, e não tem esse privilégio que eu e você temos. Então chega pertinho, feche os seus olhos. Enquanto eu vou orar, eu queria que você orasse também aí, e você agradecesse a Deus por essa pessoa que está do seu lado.
Sabe, talvez tenham lutas, dificuldades, mas eu quero que você saiba de uma coisa: lá na nossa casa também tem muitas lutas, dificuldades. Nem sempre eu e Berenice estamos assim tão sintonizados. Nem sempre nós estamos tão sintonizados com os nossos filhos. Nem sempre a gente está bem. Mas nós temos um compromisso, que é de nos amar um ao outro. E dependemos de Deus. E Deus sempre cuida de nós. Ele sempre sara, Ele sempre restaura, Ele sempre faz novas as coisas. Então eu queria que você agradecesse a Deus por essa pessoa que está do seu lado. Tua esposa, teu marido, teu filho, tua filha, teus pais. Esta é uma dádiva, que como famílias agora possamos dizer assim como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Paizinho, em tempos de tantas lutas e de tantas dificuldades, em tempos, ó Pai, de tantas situações, nós nesta hora, Pai, nos prostramos diante do Senhor como filhos teus. Queremos mais uma vez reafirmar o nosso compromisso, Pai, de andarmos contigo, de sermos família segundo o teu coração. Pai, nós somos falhos, imperfeitos, fracos, homens, mulheres, moços, moças, pais, filhos. Nós não somos perfeitos, mas nós confiamos no Senhor, que é um Deus perfeito. E é por isso que agora nós estamos aqui declarando que nós queremos neste tempo, nesta geração, Pai, carregar o bastão da fé com coragem, com ousadia, com alegria, com fervor, a tal ponto, Pai, de que as próximas gerações sejam impactadas por causa, Deus, não do que a gente diz, mas por causa do que a gente faz. A começar em mim, quebranta os nossos corações. Pai, nos dê a ousadia de acreditar no Senhor, acreditar na Tua palavra, na Tua revelação. E Deus, abrimos mão, Deus, das nossas idiosincrasias para abraçarmos verdadeiramente, Pai, a fé no Senhor e os valores eternos do Senhor. Que a gente não adie, Pai, um dia mais sequer, mas que a começar em nós que estamos aqui, a começar em nós que estamos ouvindo esta palavra, possamos, Deus, carregar com fervor, com alegria, com ardor, Pai, esta chama, e Deus, levarmos adiante, para que a próxima geração continue, ó Deus, servindo ao Senhor, Pai. Eu sei que na história da igreja, Pai, jamais a fé esfriará, Senhor Deus. Mas ela pode, Deus, esfriar na nossa casa, na nossa família. E nós não queremos isso, Pai. E é por isso que estamos diante do Senhor, dizendo: Pai, em nome de Jesus, não permita que em nós se encerre essa chama de fé. Por favor, Deus, eu coloco diante do Senhor a minha casa, minha esposa, os nossos filhos, genro, nossa neta, e aqueles que o Senhor há de acrescentar na nossa casa. Pai, que o Senhor nos ajude, para que as próximas gerações continuem, Pai, servindo ao Senhor, e a nossa família tenha alegria de ver as futuras gerações realmente andando com o Senhor. Faça isso na família de cada um dos meus irmãos aqui, eu te peço, em nome de Jesus, meu Pai. Amém e amém.